Olá, meu nome é Roberto Lucena, sou psicanalista clínico e fundador do Instituto Suavemente. Hoje estou com a empresária e CEO, diretora comercial da AGR Consultores. Mas antes, clique aqui e se inscreva no nosso canal. Olá, Ana, tudo bem? Tudo e você? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, é uma honra estar aqui com você hoje. Vamos lá. Antes de chegar até a AGR Consultores, me fale desde lá de trás da sua formação acadêmica. Bom, minha história aí é uma história que mistura a administração de empresas com, enfim, empreendedorismo e tal. Eu comecei, na verdade, eu fiz administração na USP, na FEA, e logo que eu comecei na FEA, eu já tinha uma ansiedade de ser independente financeiramente, né? Então, até por isso eu fui estudar na USP, na época, alguns amigos foram fazer GV e tal, e falaram, não, eu não quero depender do meu pai nem para pagar a faculdade, e nem para pagar as minhas despesas. E eu, super inquieta no primeiro ano de faculdade, já comecei a trabalhar na Arthur Andersen, fiz os 4 anos de faculdade, também eu tenho na formação, eu fiz MBA internacional na USP, na FIA USP também. Ok. Mas, enfim, na verdade eu estudo, até hoje a gente estuda, né? Na verdade a vida é estudar. Eu acho que tem uma coisa que eu falo isso muito para as minhas filhas, né? Assim, a nossa base de conhecimento é o que faz a gente ter sempre uma independência, não só uma independência financeira, mas uma independência de opinião, uma independência de modelo mental de opinião, né? Ok. E quais foram as empresas que você trabalhou e qual a importância no aprendizado e na construção como empresária que cada uma delas representou para você? Então eu vou contar um pouquinho da minha história. Tá, vamos Né? lá. Quando eu então estava no segundo ano da faculdade, eu fui trabalhar na Arthur Andersen, onde eu criei uma base contábil fiscal, que é uma base que eu carrego até hoje na minha carreira. Então, volta e meia eu recebo algumas pessoas que querem conversar. O que você acha que eu tenho que fazer para ser diferente? O que você acha que eu tenho que fazer como base de estudo? Mentorias e tal. E eu falo, cara, olha só. Se você é médico, se você é engenheiro, se você é analista de dados, se você está em. Não importa a carreira que você está. A base contábil, fiscal e a matemática financeira básica de qualquer carreira. Sim. Então, eu fiz uma base importante na Arthur Andersen, que não existe mais, né? Acabei indo para a consultoria da Arthur Andersen, chamava Andersen Consulting, que hoje é Accenture. Né? Lá, no total, eu fiquei 5 anos. Nesses 5 anos, eu fiz 3 grandes amigos na Andersen Consulting e a gente acabou saindo da Andersen e montando uma consultoria que está aí até hoje. Eu fiquei quase 4 anos com esses meus amigos, mas eu sentia um vazio na minha formação de executiva, porque eu sempre trabalhei pelo lado da consultoria do serviço. Eu nunca tinha segurado a rédea de uma empresa, né? E eu sempre cuidei da parte do back-office, financeiro, contábil, fiscal, na nossa época, departamento pessoal, enfim, Sim. área de tecnologia, tal, tal, tal. E aí eu recebi o convite para ir para uma empresa, que é um grupo de varejo, que chamava Grupo Pasmanic, um grupo que tinha aí 3 grandes marcas de varejo, e no total aí 200 lojas por aí. E aí eu fui ser diretora administrativa financeira, ou seja, é um CEO, é um CFO de hoje em dia Sim. que ainda embarca alguma parte de operação. Acabei assumindo as fábricas e depois acabei assumindo inclusive uma das marcas. Né? Foram 5 anos do melhor MBA que alguém poderia fazer. Eu fiz inclusive um MBA na USP em paralelo a esses 5 anos. Né? Depois de 5 anos, acho que a empresa, enfim, tinha os seus herdeiros entrando na empresa, uns já estavam lá, enfim. Eu acabei recebendo um convite do Eugênio Staub para ir trabalhar na Gradiente. E aí eu saio, então, daqueles 5 anos de varejo e vou para o outro lado, são passar 2 anos na indústria. Foram 2 anos muito difíceis, é uma indústria de eletroeletrônico, é uma indústria muito difícil de trabalhar. A gente vê aí, se pegar a história da indústria de eletroeletrônicos, marcas incríveis que não existem mais, enfim, Sim. muito desafio. Mas foi muito bom, porque eu criei nesses 2 anos o estofo da grande corporação. Né? Mesmo o Grupo Asmanic sendo um grupo grande, não era um grupo pequeno, mas ele tinha um viés de gestão ainda muito familiar. Né? Na Pasmanic eu pude construir tudo o que eu quis, né? Desde reestruturar administrativo, comprar Carta branca sistema, lá para carta você. branca. Uhum. E o bacana é que quando eu fui para Gradiente, eu também tive carta branca para reestruturar a área de tecnologia e supply. E fiz um projeto lá de 2 anos.
Mas é um segmento muito difícil. Eu tinha as 2 filhas mais velhas numa idade aí de 6, 7 anos, viajava muito para Manaus. E aí eu acabei pedindo demissão e eu falei, vou montar a GR Consultores. Na verdade, não foi. Fala. Então, vamos lá, não, Não, continua. porque aí, olha como é interessante isso, né? Eu tinha uma empresinha de emissão de nota fiscal, a GR Consultores, quando eu fazia uns jobs aqui, outros ali. E quando eu resolvo montar a consultoria... Essa é a minha pergunta. Agora sobre a AGR Consultores, né? Isso. Me parece que vocês atuam no mercado varejista e por que os varejistas procuram a AGR? Aliás, apesar que vocês também não só trabalham no mercado varejista. Perfeito. Então, primeiro, como nasceu a AGR, tá? O que é a AGR? Significa AGR e além do mercado varejista, quais são os outros mercados que vocês trabalham? Quando eu montei a GR, a minha ideia era sexta-feira, como eu ia cuidar do meu próprio nariz, sexta-feira pegar as crianças no colégio e ir para a praia. Então, eu achava que eu ia em busca de uma qualidade de vida que abre parênteses, minha gente. Acho que eu fui umas 3 vezes para a praia na sexta-feira, mas enfim. Na Gradiente, eu fiz 2 projetos que chamaram muita atenção. Um foi premiado pela SAP, que foi a melhor implementação do ano, e o outro foi premiado pela Copead, que é um instituto de logística, né? E os 2 projetos chamaram atenção. Quando eu saio da Gradiente achando que eu vou para a praia na sexta, duas empresas que assistiram a minha palestra sobre os 2 projetos me chamaram. A Promo Engenharia falou, ó, quero esse projeto esse projeto que você fez para Gradiente, a gente quer igual, né? Software Selection, baseado na estrutura de decisão, enfim. E aí, em paralelo, a Fast Shop fala assim, opa, esse projeto aí que você fez de supply, que a gente viu apresentar, a gente quer algo parecido aqui. Então, a GR, na verdade, a empresa nasce com 2 padrinhos muito grandes. E aí, principalmente, né? Promo Engenharia. A Promo era gigante, né? E a Promon, ela faz parte da nossa história, assim, pessoas que a gente admira e convive até hoje, é muito bacana. E aí a GR, então, imagina, os caras, eu saio da apresentação, vou lá na Promon e não tinha nem cartão, eu não tinha logo, eu não tinha nada. Aí eu inventei um logo e cada um na sua criatividade, meu logo ficou horroroso, mas ainda assim eu vendi o projeto. Entrei no carro e eu ria e chorava no carro. Porque nessa altura eu tinha um projetinho pequeno, eu estava saindo da Gradiente, tinha um projetinho pequeno com uma sócia, que na verdade veio para tocar o projeto. Eu liguei para ela e falei, escuta, vocês não vão acreditar, vendi um projeto, precisamos montar um time. E aí eu fui buscar, na época da Pasmanic, a líder da Lynx, que é uma empresa de tecnologia, sim, que trabalhou comigo no projeto da Pasmanic, na transformação de tecnologia da Pasmanic. E eu me apaixonei pela pessoa que chama Jéssica Costa, que é minha sócia até hoje. E a louca da Jéssica, tão louca quanto eu, a louca da Jéssica sai da Lynx, depois de 17 anos, diretora, salário, 13º, férias, bônus. Toda a segurança possível. Né? Toda a segurança possível. Ela falou pra mim assim, o que você me oferece? Eu falei, olha, eu não tenho nada pra te oferecer, eu tenho 4 meses de projeto. Se der tudo certo, é capaz que vire 1 ano, mas eu não sei. Ela falou, tá bom. E ela largou tudo e veio fazer esse projeto. Enfim, a GR nasceu com 2 clientes grandes. A GR, como nasce de uma empresinha minha, ela significa Ana Paula Geribello Ribeiro, que é meu nome de solteira. Sim, sim. Mas há 10 anos atrás, a gente ressignificou a marca, né? E a marca hoje significa Achieving Great Results, que é a mesma coisa em português, alcançando grandes resultados. Então tem essa brincadeira do inglês e português, e aí a gente entra para fortalecer essa marca. Agora, nós não fazemos só varejo, é muito interessante, a gente é muito reconhecido no varejo, mas a gente faz a indústria de consumo, a cadeia de consumo como um todo, a indústria de bens de consumo, o varejo, aonde o varejo está. Então, as indústrias que vão para o varejo, os shopping centers são clientes nossos, alguns financiadores do consumo são clientes nossos. Então, a gente tem uma cadeia maior, né? E a outra coisa é que com a empresa tem 18 anos já, né? E com esses 18 anos, alguns produtos são mais fortes do que o segmento que a gente atua. Então,
O Orçamento Base Zero, que é o livro que eu trouxe para você. Sim, vamos falar dele já já. O OBZ, ele é um produto de consultoria que ele serve para qualquer indústria. Então, hoje a gente tem vários clientes na indústria de energia, por exemplo, clientes na indústria, no segmento financeiro, inclusive. Então, são vários outros tipos de clientes que acabaram engordando. Mas são vários tipos de produto. Então, a gente tem, por exemplo, uma trilha de supply chain, de logística. Então, a gente faz projetos de logística para qualquer tipo de empresa que possua logística. Então, não necessariamente o bens de consumo e não necessariamente o varejo, né? Falando de varejo, grandes varejistas, por exemplo, já têm seu próprio modus operandi, né? No que diz respeito à gestão de vendas diretas no e-commerce. Agora, qual que é a sua dificuldade de implementação do seu trabalho e fazer as pessoas entenderem que o estoque é um só e vendas são vendas? Nós trabalhamos com vários tipos de varejo, mas olha só, o difícil da consultoria é você tem que se posicionar como parte do time do cliente, né? Eu acho que esse é o maior diferencial competitivo da GR. Os nossos projetos são extremamente customizados e são feitos a 4 mãos. Então, o que você está comentando, por exemplo, em projetos de Omnichannel, que são projetos que a gente até chama de Anywhere Channel, onde você tem um estoque que vai ser transacionado em qualquer canal de distribuição. Então, é um estoque único, né? Distribuído em qualquer canal. Ou ele vai ser distribuído numa loja física, ou ele vai ser distribuído pelas mídias sociais, ou ele vai ser distribuído no e-commerce, tanto faz. Então, eu tenho que enxergar ele como único. Mas mais que isso, vou ter que chamar de Betão aqui. Pode chamar de Betão? Pode chamar, sem problema. Mais que isso, Betão, o estoque não é seu. O estoque não é do varejista. O estoque é do cliente. O cliente tem que ter o direito de comprar o que ele quiser, retirar aonde ele quiser, trocar do jeito que ele quiser ou devolver do jeito que ele quiser. Então, quando a gente fala dos pontos de contato do cliente com a sua empresa, qualquer um dos canais você tem que ter as mesmas políticas, os mesmos, eu não diria nem os mesmos preços, que essa é uma coisa que a gente tem falado muito hoje em dia sobre a estratégia de precificação. Mas é uma mudança de modelo mental que o varejo está passando, né? Então, quando o cliente chama a gente, ele está em busca de inovação. Sim, quando o cliente busca a consultoria, ele está em busca de repensar, de questionar, entendeu? Então, a dificuldade não está em convencê-lo nesse aspecto, a dificuldade está em fazer a 4 mãos um projeto que dê certo. Eu assisti algum tempo atrás, né, uma entrevista do renomado empresário Abílio Diniz, onde ele disse que uma das coisas mais importantes é desde o início, ou seja, fazendo um bom contrato. Eu também acredito nisso, né? E após no gerenciamento do processo e das pessoas. Como você lida com processos de gestões de profissionais não competentes na sua ótica? Porque onde quase tudo precisa ser mudado, mas pelo narcisismo ou medo de alguns gestores, sabotam a implementação da sua consultoria, impedindo de atingir seu êxito desejado. Quem são seus maiores sabotadores dentro da empresa onde você vai fazer a sua consultoria? Olha, acho que é importante entender que, obviamente, nem 100% dos projetos que a gente fez atingiram os resultados ou capturaram os resultados que nós, como consultoria, gostaríamos. Por inúmeras razões. Uma das razões, sem dúvida, é a sabotagem, entre aspas, do projeto, né? Eu falo sabotagem, entre aspas, porque muitas vezes a pessoa, o comportamento de liderança dela é enviesado. Não é que o cara é contra, mas ele não consegue enxergar de uma forma diferente. Esse não enxergar de uma forma diferente tem diversas razões. Uma delas é a ignorância sobre o assunto. A ignorância, como eu digo, é a falta de conhecimento. Sim. Então, num processo em que, se a consultoria entende, como nós entendemos, quando a GR entende que cada cliente é um cliente, todos os projetos são customizados, eu entendo que para o Betão, eu vou ter que ter uma fase anterior da proposta da solução, que é uma fase de trazer o Betão para a mesma página, que é uma obrigação nossa. Então, quando eu trago o Betão para a mesma página e a gente constrói a 4 mãos, a gente dilui essa resistência. O projeto pode durar um pouco mais, mas a gente resolve. Quando
por arrogância, eu acho que é mais do que narcisismo, é o que a gente chama de um blind spot, né? Um ponto cego da gestão. Existem inúmeras causas para você ter um blind spot. Uma delas é, de fato, a arrogância. Na verdade, é o blind spot da segurança. O blind spot se converte a isso, de qualquer maneira, né? Quando a gente fala de segurança absoluta, né? Quando a pessoa tem segurança absoluta, ela tem muita dificuldade de ver qualquer outro cenário. Mesmo que seja um cenário apenas para ela refletir. E aí essa pessoa fala, eu adorei, fantástico esse projeto, deixa com a gente e põe na gaveta e nunca mais vai acontecer. Mas depois que vem o porém, né? Não, ele fala, adorei, mas não é o momento, o ano que vem a gente vai fazer essa implementação e tal. Agora, no meio da companhia, esse é um ponto interessante, às vezes a liderança quer mudar, mas dentro do time gerencial tem algum sabotador. Isso também você falou muito bem, todos os projetos de consultoria, eles são alinhados à estratégia da companhia. Com a estratégia clara, você vai discutir processos, pessoas e tecnologia. Correto. Processos, eles têm que ter a cara da estratégia. Os processos de um banco, eles não podem ser os mesmos processos de um varejo. O varejo, o coração do varejo bate toda vez que a loja abre a porta e fecha a porta até o dia seguinte. As estruturas de tomada de decisão são diferentes. As pessoas, a mesma coisa. E tecnologia, a mesma coisa. Então, quando eu falo da robustez, da redundância que eu tenho que ter no banco, vis-à-vis a robustez ou a redundância que eu tenho que ter em outros tipos de plataforma, são muito distintas, né? Agora, pessoas é fundamental. E aí a gente tem mecanismos que a gente chama de change management ao longo dos projetos para minimizar esse tipo de problema. Maravilha. Percentualmente falando, qual o tamanho do mercado varejista brasileiro em comparação ao americano? Aproveitando agora a pergunta, né? Vocês são especialistas no processo de IPO, quer dizer, Initial Public Offering, e o M&A, quer dizer, Merger and Acquisition. Algum varejista nacional pretende abrir o capital, ou algum varejista de fora tem intenção de adquirir varejistas aqui no Brasil? Eu vou começar pela última pergunta, que ela é a mais fácil. Bom, mesmo que eu soubesse, eu não podia te dizer. A minha função aqui é perguntar. Claro. Mas é interessante, assim, a gente faz a preparação para o IPO, Sim. Né? Então, na verdade, a gente prepara a organização para ela ser auditada por uma auditoria, ter o mínimo de ressalvas possível, não sei quem já passou por isso que está assistindo a gente, mas quando a auditoria vem para auditar a empresa, para abrir capital, ela cria uma lista do que a gente chama de ressalvas, e essas ressalvas têm tipo de... A due diligence, que é uma auditoria pré-abertura de capital, ela tem as ressalvas, e as ressalvas elas são classificadas em impeditivas, em níveis de intensidade, né? O que a GR faz? A GR faz que a gente chama de deep dive na estrutura organizacional, pessoas, processos e tecnologia, e aí faz os apontamentos, olha, a gente precisa melhorar isso, né? Precisa trocar o RP aqui, ou precisa, enfim. E aí a gente prepara a empresa sob o ponto de vista de processo, pessoas e tecnologia. A gente não faz a preparação da auditoria ou do banco de investimento. No M&A, o que a gente faz é pós-M&A. Todo M&A, quando você fala de acquisition ou você fala de merge, que é a fusão, a gente tem um negócio que se chama cálculo de sinergia. Então eu falo assim, bom, a empresa da Pop, a empresa do Betão, se a gente se fundir, nós não vamos precisar, não preciso ter as 10 pessoas do meu financeiro mais as suas 10. Se a gente se juntar, é capaz que a gente tenha só 12. Então qual é o cálculo de sinergia? A gente precisa de 8 pessoas a menos do que a gente precisa separado. E isso vale, por exemplo, para tecnologia. Os seus custos de tecnologia, os meus, não vai ser 1 mais 1, ele deveria ser 1 mais 1 igual a 0,7, por exemplo. Então, esses cálculos são os cálculos que viabilizam o payback ou a geração de caixa da fusão ou da aquisição. O que a GR faz? Pega a planilha do Excel que a galerinha do M&A faz e que cria todas as suas ideias de pós-M&A e a gente executa. O que a gente faz é fazer acontecer. Porque os M&As, boa parte dos M&As vão ter
vão ter sucesso ou fracasso pela capacidade de integração da companhia. E integração não é só processo e tecnologia, é também pessoas. Qual é a nova cultura que essa companhia vai ter? E isso tem metodologia para fazer. Não é assim, gente, vamos ver o que vai acontecer depois de amanhã. Não, para tudo isso tem metodologia. A capacidade das pessoas assimilarem a nova cultura da nova empresa. Vai nascer uma nova cultura, Sim, né? Você está com certeza. misturando o suco de abacaxi com hortelã, quer dizer, é um novo sabor. Quem são seus maiores clientes? E se sua própria consultoria é factível de ser adquirida por outra consultoria daqui ou de fora, mediante o potencial do nosso mercado? Bom, os meus maiores clientes são os clientes do atacado, são os maiores atacadistas do Brasil, os maiores varejistas do Brasil, mas a gente tem muito foco nesses varejos regionais de médio, grande porte. E a gente vai muito bem com empresa familiar, a gente tem uma força muito grande com as empresas familiares. Mas a gente tem grandes clientes no setor de energia, principalmente no setor de energia alternativa, porque a gente fez um projeto grande numa empresa de energia solar e aí várias outras vêm em seguida, né? Aí, sobre aquisição, alguns anos atrás a gente foi abordado para vender a AGR e a gente achou que não era o momento, principalmente pela questão cultural, na verdade, pela questão cultural. Enquanto a consultoria tinha ainda muitos métodos antigos de gestão de consultoria, que a gente não acredita mais, a GR é uma empresa muito leve. Então, qualquer consultor que me escutar agora, e eu vou falar uma coisa, você vai olhar para mim e falar assim, eu duvido, nós não temos timesheet, a gente não vende hora e a gente não controla a hora. Eu não acredito em vender hora, eu acredito em vender projeto. Então, os nossos projetos, eles são orçados com pessoas, né? Mas a nossa unidade mínima é semana. Mas eu dou para você... Acho que é a primeira vez que eu ouço isso, né? Uma consultoria não fazer essa cobrança por hora, essa coisa toda. Não tem hora, não vendo hora, não tem hora. E depois é o seguinte, eu estava com uma empresa outro dia de consultoria, e eu falei para ele, tá bom, então me diz no que você fazer timesheet agrega valor? Ele, não, mas é porque eu preciso saber da ociosidade. Não. Eu falei, mas que ociosidade por hora? Então, essa semana, eu não produzi 2 horas. Eu falei, o que você vai fazer com esse número? Não, mas é porque aí eu meço esse KPI. Mas o que você vai fazer? Nada. Porque você vai ter que pagar aquela mão de obra do mesmo jeito. Então, no fundo, aquelas horas não vendidas, elas vão para o bottom line da mesma forma. Eu controlo a desalocação. Eu tenho a meta ao contrário, Betão. A minha meta é o índice de alocação. Eu tenho que ter acima de 85% de alocação. E é esse o índice que eu controlo, né? O timesheet é um desperdício do tempo do consultor, da pessoa que fecha o timesheet, enfim. São práticas um pouco, na minha opinião, antigas, até, que acaba criando um back-office desnecessário na consultoria. Então, a gente tem um pouco de diferença. Mas a gente entende que agora, a gente tem uma meta agressiva de dobrar de tamanho até o final de 2026, né? E esse dobrar de tamanho vem com a incorporação de soluções de tecnologia, não de produto de tecnologia, não de software acabado, mas de data analytics, que é uma força grande, e da parte de construção de plataforma digital para o cliente. Então, vir na discussão do processo, na discussão de como fazer melhor, já incorporar AI, já incorporar Analytics e trazer, então, um diferencial competitivo para os projetos da GR. Isso vai permitir que a gente dobre de tamanho. E pelo que eu vi, procurei de vocês estão sempre procurando novas tecnologias, novos mercados, a matéria para agregar valor para a GR, né? A gente... Em viagens, em feiras, e essa questão toda. A gente tem uma agenda de inovação assim, incrível, né? Então, a gente está na NRF, que é a National Retail Federation, a gente está na SX, que é no Texas, a gente está no Web Summit, a gente viaja para a China, para Israel, agora não poderemos ir para os Estados Unidos, mas isso tudo faz parte da nossa agenda. Fora que a gente tem um hub de inovação. Esse hub de inovação, a gente tem hoje, a GR tem 11 investidas, são 11 startups investidas, algumas que já deixaram até de ser startups, que cresceram bastante e que fazem sentido no rol de soluções que a gente oferece. Entendi. Que maravilha. Agora, como a política em geral pode ou não atrapalhar o crescimento do mercado varejista e, paralelamente, atingir o seu mercado de consultoria? Então,
Eu acho que a gente podia até pegar esse último ano e meio, 2 anos, em que o mercado varejo no geral está passando por uma crise significativa e ela tem uma razão de ser, né? A economia precisa crescer e os juros precisa estar apetitoso para que o consumidor compre, né? Porque os itens de grande valor agregado, a geladeira, a televisão, o fogão, as máquinas de lavar, elas precisam de financiamento para serem vendidas. E se a taxa de juros ficar muito alta, a parcela mensal da máquina de lavar ou da geladeira não cabe na carteira do consumidor, que a gente chama de share of wallet. O consumidor tem uma carteira em que líquido do aluguel, condomínio, energia elétrica, supermercado e colégio das crianças sobra 100 dinheiros. Esses 100 dinheiros é o que sobra para ele viajar, para ele se divertir, para ele ir ao cinema, para ele sair para jantar fora uma vez ou outra, e é para fazer essa reposição. Quando ele vai comprar geladeira, em vez da parcela mensal tá 80, tá 110, passa a não caber mais na carteira dele, aí o varejo passa a vender menos. A outra coisa, que é muito importante, é a insegurança jurídica do nosso país, né? Então, você olha para o varejo é um pagador de todos os IS. Todos os impostos que você possa imaginar, o varejo paga. Sim, o varejo importa, como, né? Importa, paga imposto de importação, paga ICMS, paga PIS, paga COFINS, paga ISS, paga INSS, paga tudo. E se ele não tem uma visibilidade da carga tributária para que ele possa ter uma visibilidade de investimento, ele para de investir, ele pelo menos assiste. Então, a gente precisa ter, no mínimo, uma segurança jurídica e uma visibilidade do que vai sair, por exemplo, numa reforma tributária. Mas ainda, logicamente, que tem varejistas que estão indo bem, continuam indo bem nessa cadeia, né? Indo bem é um exagero, mas que estão ok, né? Ok, né? Acho que as de capital aberto que estão indo bem, estão aí para a gente olhar, né? Sim. CIA, Renner, enfim. Mas é que é muito interessante. Eu dei uma entrevista faz umas 2 semanas e a repórter me perguntou assim: poxa vida, no meio desse momento tão conturbado, taxa de juros, a reforma tributária que a gente não sabe, o Brasil que não cresce, a gente não sabe, os ministros trocam, por que alguns vão bem e outros não vão bem? Porque se o empresário ou o executivo não entender que a empresa está aí para o longo prazo, a gente fala de long time value, né? As empresas estão aí para durar. Então, eu estou mais do que olhando esse ano e o ano que vem, eu estou olhando os próximos 10 anos, só que essas grandes empresas também, elas já olham os próximos 10 anos faz 30 anos. O imediatismo para o empresário é ruim, né? Por isso que as remunerações variáveis, eu critico a remuneração variável, que premia o resultado de curto prazo. Porque quando você premia o curto prazo, o longo prazo vai ser penalizado. Porque o executivo, ele olha e fala assim, eu vou estar nessa empresa por uns 4, 5 anos, beleza, vou tirar o máximo possível em 4, 5 anos. Só que a companhia não está para ser 4, 5 anos, está para ser centenário. Então, você vai ver que essas empresas que estão bem, que estão se saindo bem, e a hora que a coisa der uma acalmada, elas voltam a crescer, são empresas que têm visão de longo prazo. Sim, mas é uma questão, a gente vai entrar nesse tema, dá para 3 entrevistas, mas é questão cultural também, né? Como você contratar executivos que já estão acostumados também a receber seus bônus bônus, vamos dizer assim, uma questão muito curta, não uma questão de 4, 5 anos, não uma questão, sabe, de 10, 12 anos, a questão toda. Não, né? Traga o cara. Não traga o cara. Não traga o cara. Se seu business for de curto prazo, tudo bem, né? Então, sei lá, quando você fala de mercado financeiro, isso é muito comum, né? Sim, o mercado financeiro, então, pronto, mas você vai trazer um cara com cabeça de mercado financeiro para uma operação de longo prazo. Não funciona, né? Você tem um long time value importante para funcionar. Então, e de novo, eu não estou dizendo que o que está certo e o que está errado, eu estou dizendo que tem a ver com a sua operação, tem a ver com a sua cultura, né? Você tem varejo que pode ser varejo de curto prazo, sei lá, varejo imobiliário, né? Você precisa vender, você precisa vender. Pode ser que isso faça sentido. E voltando, né? Se contratar você que quer mudanças, né? Exato. Então, ou pelo menos quer refletir sobre outros pontos de vista, né? Exatamente.
Agora, como você enxerga essas novas gerações que encaram a questão do trabalho, ou seja, muitos direitos e menos obrigação, né? E como empresas como o Instituto Suavemente, através da sua equipe de psicólogos e psicanalistas, podem ajudar nos seus projetos na mudança de percepção dos funcionários? Pois, no meu entender, como psicanalista, se não houver mudança nas pessoas, não adianta mudanças nos processos. Sim. Você fez duas perguntas em uma, né? Você fez o compre um e leve dois. Bem varejo. Bem varejo. Bom, acho sim um desafio o encontro de gerações. Nós temos aí vários perfis diferentes para as gerações. A gente no escritório acredita que diversidade, que é a ampla diversidade, a idade, as crenças, o sexo, enfim, formato de educação, as formas de pensar são muito diferentes entre um engenheiro e um psicólogo, um biólogo. Essa composição de mentes diferentes trazem resultados diferentes, né? Então, eu entendo que é um desafio a nova geração, eu entendo. Por conta do imediatismo, principalmente, eles nascem digitais, né? Então, o volume de horas que eles ficam nos celulares, nos apps e no celular é muito alto e tudo se resolve muito, muito rápido, né? Você não explica para uma criança hoje de 12 anos que se ela comprar um negócio hoje vai chegar a semana que vem. Mas por que a semana que vem? Mas porque não vai chegar amanhã? Não, porque eu paguei porque vai entregar semana que vem. Não, mas por quê? Mas como assim não entrega? Não dá para entregar hoje? Eu queria agora. Mas isso, eu não acho que é ruim. Acho que é ruim quando é mimimi, né? Acho que quando é o neném, aí, pô, não quer trabalhar, tudo bem. Sim. Se o pai pagar as contas, tá tudo bem. Mas a gente tem uma turminha no escritório, eu trabalho com gente muito jovem, né? A consultoria é formada, o jovem entra na consultoria para formar a carreira. Ele sai da consultoria já para um cargo executivo mais preparado. E é muito gostoso, porque eles são muito provocativos. Então, por um lado que é muito interessante, Betão, você tá lá fazendo uma planilha do Excel e o cara fala, ele olha para você e fala assim, o que você vai fazer aí? Você fala, não, eu tô fazendo aqui um resultado assim, assim, assim. Ah, o que você tá fazendo com essa célula? Você fala, não, eu tô fazendo assim. Não, daqui que eu vou dar. Eu aprendi um negócio anteontem que se eu puser na sua planilha hoje, você vai gastar 10% do tempo para fazer. E isso é muito bacana. Você não fica confortável com essa molecada que tá sempre olhando para você e falando, dá pra fazer melhor, hein? Você tá fazendo aí, dá pra fazer melhor. E isso é muito bom para as organizações. Você tem que ter um mix. Porque essa é a mesma galera que no boom das startups faz as suas vendas online. Eu não esqueço até hoje, uma startup chamou a gente e falou, Pop, a gente está vendendo super bem, nós estamos crescendo super bem, mas, cara, ontem me perguntaram qual é a apuração de substituição tributária que a gente está fazendo. Cara, eu não sei o que é isso. Eu falei, como não, cara? Então, para isso, você tem que ter esse equilíbrio do cara que sabe fazer. Porque você tem que fazer contabilidade, você tem que fazer finanças, você tem que fazer fluxo de caixa, isso não mudou. Mas esse mix é muito bacana, né? Eu entendo você perfeitamente. Logicamente que para o GR, consultores, eles precisam de pessoas, assim, pessoas realmente que tenham esse conhecimento, esse nível de conhecimento, nível de rapidez, né? Só que nem todos podem contratar esse nível de pessoas, né? Com esse conhecimento, com essa rapidez, o histórico, talvez, de estudo que elas tiveram. Mas eu digo assim, numa atmosfera geral, quer dizer, assim, nesse todo geral, não só na ponta da ponta da pirâmide, né? Tem muitas pessoas que querem através, porque a tecnologia está para todos, né? Mas, obviamente, que nem todos vão chegar nesse imediatismo que eles querem na ponta da pirâmide, você me entendeu? Sim. Então pode existir o quê? Eu quero ser o CEO. O que você quer ser? Eu quero ser o CEO, mas quando? No mesmo tempo que o Mercado Livre vai me entregar a mercadoria aqui amanhã. Sim. Eu não posso esperar uma semana, como você mesmo falou. Então, o nível que eu estou falando, o nível de frustração que está acontecendo nas gerações, está gigante. Sem dúvida, mas é o papel da organização, eu olho isso sobre o ponto de vista, sem dúvida, né? E a gente também tem isso de vez em quando lá no escritório, e vários clientes nossos têm isso, vários. Até porque tem um ponto 2, eles incomodam a outra geração, eles incomodam.
Porque eles não são, essa geração não é uma geração em que você fala, cara, preencha aqui que é muito importante. Ele não vai preencher se você não convencer que ele tem que preencher, tem que mostrar o porquê das coisas, senão ele não vai fazer. Você, pô, mas o cara tem que fazer, pô. Mas não vai. Então, é o seguinte, o problema tá dado. Essa geração é assim. Você tem duas opções. Tomar chopp e reclamar que essa geração quer ser CEO em 2 meses, ou aprender a lidar com isso. E aí eu acho que é um trabalho que vocês podem fazer muito bem. Você tem que usar essa energia, essa vontade do cara ser CEO em 2 meses para algo que gere valor. E aí, Betão, é assim. Esse artigo que eu escrevi do Blind Spot é muito bom, tá lá no nosso site. Minimamente tá no LinkedIn da AGR Consultores. Aí você tem duas opções também. Você tem a empresa que continua vendendo vitrola. Tem uns ali que nem vai saber o que é vitrola. Eu posso falar, vão estar vendendo CD, né? E o cara fica lá. Não, essa geração, mimimi, nanana. E a empresa envelhece. Um dia ele acorda de manhã e está vendendo vitrola. E daí sabe o que ele responde? A economia tá ruim. Outro dia eu ouvi de um varejista, este inverno não fez frio, por isso as vendas foram ruins. Eu falei, lindo, olha só. Desde novembro do ano passado, a gente sabe que a gente vai ter laninha em julho desse ano. Exposto desde novembro do ano passado, você sabe que não vai ter frio. Mas a pessoa luta contra isso, Betão. E ela Deixa eu luta. falar dos mecanismos de defesa que as pessoas usam. Aqui no caso eu enxergo uma intelectualização. Quer dizer, não faz o que deveria ser feito e fica justificando o que não fez, você me entendeu? Tá cheio disso. Cheio, Pela sua própria o quê? Incapacidade. cheio. Tá cheio disso. Agora, aproveitando aqui. Agora, virando um pouquinho a página, né, dessa Ana Paula Tosi, a Pop, né, até agora você não falou por que Pop, mas você vai falar Eu até o falo final, também. tá? E saindo um pouco da empresária, me fala um pouquinho da sua educação, né, desde criança. Foi uma educação rígida? Seus pais foram presentes, ausentes? Se sim, me fale como foi isso, né, na sua percepção, se te atrapalhou de alguma forma na sua formação de caráter, personalidade que foram introjetados por eles. Bom, primeiro, eu não sei se você lembra, mas eu já fui criada na coletividade. Eu sou gêmea e eu tenho 2 irmãos gêmeos. Então, na minha casa, somos em 4, 2 gêmeos e 2 gêmeas. Olha, isso eu não sabia. E então a gente já foi criado em bando, vamos dizer assim. A gente já foi criado, você é gêmeo, você já não é egoísta, porque você já nasce dividindo. Interessante sua A gente colocação. foi criado. Meus pais são casados até hoje, 58 anos de casados, se eu não me engano. Meu pai viajava muito, meu pai foi empresário, meu pai trabalhou com a Alemanha Oriental antes da queda de Berlim, trabalhou muitos anos com a Alemanha, então ele viajou muito quando a gente era pequeno. Qual a descendência do seu pai? A descendência inglesa. Inglesa, já. E é interessante porque a gente foi criado com um pai batalhador. Então, a nossa visão como filho é que você tem que batalhar, né? A minha mãe rapidamente também trabalhou, muito diferente das mulheres da geração dela. Minha mãe trabalhou muito tempo. A mãe já trabalhou até outro dia. E se deixasse, acho que ela trabalharia até fazer 115 anos. Então, a gente foi criado com essa visão de que o trabalho é muito importante, né? Então, desde educação é muito importante e trabalhar é muito importante. Então, a gente falava brincando que a gente não tinha reunião de família, a gente tinha reunião de conselho de administração. E, claro, tudo tem o lado bom, tudo tem... A gente não posso falar que a gente tenha tido qualquer dificuldade na infância, nunca nos faltou nada. Mas para os meus pais o básico era você ir bem no colégio. Então, minha mãe falava assim, se um dia eu tiver que olhar seu boletim, aí sim eu vou ficar brava, né? Daí sim vai ter chilenada lá, chinelada. De modo de dizer, né? Mas, então todos em casa sempre foram bons alunos. O que não foi bom aluno, que é um dos meus irmãos, que era bagunceiro, claro, mesmo assim, nunca repetiu de ano e nunca pegou recuperação. Ele sempre dava um jeito de resolver no final das contas. Então, acho que a gente tem isso. A família da minha mãe é uma família enorme, super unida. Minha mãe é um de 4.
São 4 irmãos que, cara, fim de semana sim, fim de semana não. Então, os 4 juntos, eles tomam o vinhozinho deles, se acabam de rir. Isso desde a infância foi assim, sempre essa O meu criação. o meu avô criou os 4 filhos para serem unidos. Então, nesses, sei lá quantos décadas de história, você já teve um que ficou sem dinheiro, os outros ajudam, já teve o outro que ficou sem dinheiro, já um que ficou muito rico, o outro que não ficou rico, porque a vida é assim, Sim, né? sim. E eles são muito unidos, imagina. Meu avô faleceu, eles sem estresse de herança, a minha avó faleceu, sem estresse, tudo organizado. Então, acho que esse exemplo a gente tem, né? Muito mais, acho que com a família da minha mãe do que talvez a família do meu pai, que tem. Os irmãos são um pouco mais. Mas também velhos, também estava com os meus tios esse fim de semana. Então, a gente tem esse negócio de família, né? Minha louça, eu falo para todo mundo, a minha louça básica tem 36 pratos. Porque qualquer coisinha. 36, né? Qualquer coisinha. Essa sexta-feira vão jantar os primos em casa. Meia dúzia de primo, com meia dúzia de marido e mulher, nós somos em 30, né? E aí, Fácil, né? aí todo mundo cozinha, todo mundo põe o prato na máquina, aquela coisa, né? Que maravilha. Para você, como executiva empresária, deve trabalhar e viajar muito. De que forma isso pode ter te atrapalhado na educação e formação dos seus filhos e na relação com o seu marido? Muito, Betão. Muito. Muito. Eu não vou falar atrapalhado, porque estão todos bem, mas acho que atrapalha mais a gente como mãe. Talvez na sua né? percepção, né? Vamos lá. Não, a gente já fez terapia de família, a gente já Vamos fez chegar lá altas também. conversas, Isso. né? Eu viajei muito, muito, muito. As 2 primeiras, né, que tem mais de 10 anos de diferença para a terceira, eu acho que foram as que sofreram mais a ausência da mãe, né? Sim. Então, claro, uma vez tocou o telefone do colégio e a professora, Dona Cláudia, não lembro como é que chama, lá no Porto Seguro tudo chama Dona, né? Ela ligou para mim e falou assim, olha só, deixa eu dizer uma coisa, sua filha é uma excelente aluna, mas ela não vai ler o livro, ela não vai fazer a lição de casa se a senhora não der valor para isso, porque tudo que ela fala é em relação à senhora. Não, porque a minha mãe viaja, minha mãe, e eu mal vi as coisas do colégio, né? E é muito sofrido. Hoje, eu olho, tenho muitas saudades das meninas crianças. Outro dia eu estava com elas no Canadá, as 2 mais velhas moram no Canadá, e falei, gente, eu não sei o que falar para vocês, mil desculpas, mamãe acompanhou tão pouco a infância de vocês. As 2 olharam para mim e falaram assim, mãe, deixa de ser paranoica, olha tudo que você construiu, olha a força que nós somos hoje como mulher. E aí foi espelhando em você, mas tem um preço. E assim, Betão... Eu eu já entrevistei várias executivas, entendeu? Então não tem nenhuma delas que não sente a questão da culpa, que a gente chama culpa inautêntica, não é uma culpa moral, você entendeu? Pelo fato de ter trabalhado, deixado as filhas, tem um custo para isso, né? Essa custa. Mas essa culpa inautêntica também, a gente tira isso através de uma boa terapia, essa coisa toda, mas tem que ter esse olhar, né? Esse olhar interior e entender os porquês, né? Das suas decisões que você teve mas não que tem. fazer. As decisões são simples, Sim. né? Tem que pagar o colégio, o supermercado. É tão simples quanto isso. Sim. Tem que pagar o colégio, o supermercado, a babá, tem que poder ter o plano de saúde para poder entrar no hospital, tem que poder ter dinheiro para poupar, tem que ter dinheiro para a crise financeira. Meu marido já quebrou na história e a gente tem que ir lá e lutar tudo de novo, né? Então, o trabalho que eu amo fazer, porque aí tem um outro viés. Acho que se eu fizesse tudo isso gostando da minha profissão, eu ia sofrer muito. Mas eu não gosto da minha profissão. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Eu tenho 0 de estresse de domingo à noite. Agora, o que eu tenho feito é que hoje, com 50 anos, eu posso aproveito muito a terceira, porque eu posso levar no colégio, posso buscar no colégio, né, aproveito muito a terceira, mas ainda assim, para ela quer mais, porque é a fase dela, né? Agora, você já se viu em algum processo de muita angústia, depressão, ou mesmo ideação? É muito forte isso, né? Algum outro distúrbio psicológico que gostaria de participar? Puxa, não, eu sou hiperativa, cara. Eu acho que é uma coisa que... eu sou super ativa, eu tenho, acho que, uma energia acima do padrão do ser humano normal. Então,
esse excesso de energia, eu acabava massacrando as pessoas no escritório. Então, eu era o tipo de líder que às 6:30 da manhã ligava para as pessoas, né? Chegava no escritório às 8:30, já tinha corrido 1 hora, bom, você conhece. É. Eu já tinha corrido 1 hora, eu já tinha feito abdominal, eu já tinha feito personal, chegava no escritório às 8:30, e quem chegasse 15 minutos atrasado, eu massacrava. E eu tratei isso com o esporte. Uhum. Então, acho que com a disciplina do esporte, que foi importante. E eu fiz terapia durante 10 anos. E você já levou isso para algum terapeuta? Isso que você acabou de falar? Já, um monte. É. Eu acho incrível, assim, outro dia eu estava conversando com um amigão meu que é da área, Uhum. e ele falava assim para mim, Pop, ele falou assim para mim, você já deve ter abastecido muito psicólogo por conta da sua energia. Abastecido? Ou seja, eu acho que vários consultores meus já foram trabalhar, foram conversar sobre esse assunto no consultório, né? Mas, puxa, eu vou falar um negócio que é muito maluco, assim, sabe? Já aconteceu muita coisa na minha vida. Acredito. Muita coisa na minha vida. De todos os aspectos, muita dificuldade. E eu sou a pessoa que eu quero ajudar todo mundo, resolver todo mundo. Então, claro, já tive 1000 frustrações. Mas eu tenho um ponto na minha vida. Eu nasci para ser feliz, Betão. Eu nasci para feliz. Se você fizer uma cagada enorme comigo hoje, segunda-feira, você fala, cara, desculpa, fiz uma cagada enorme com você. Daqui 3 dias, se alguém falar assim, você lembra da cagada que o Betão fez com você? Betão, cagada. Eu passo uma régua nessas coisas de uma forma, né? Eu sou uma pessoa que não carrego rancor para nada. Isso é maravilhoso, que seu nível de consciência empático é acima do normal, então, né? Quer dizer, o que a gente faz dentro de um tratamento, né, no set terapêutico, né, uma das coisas chama-se individuação, né, é se perdoar e perdoar, uma das coisas mais difíceis que tem, sabe? Se você tem esse poder de se perdoar e perdoar, porque o perdão não está só no próximo, está em nós mesmos também, tá? Mas não é bíblico isso não, isso é terapêutico, claro, tá? claro, Então isso é uma coisa nobre em você e fico bem... Me perdoar tem algumas coisas que eu falo assim, cara, não tem solução. Eu não tenho como voltar à infância das meninas. Ponto. Né? Então, esse é o meu ponto. Esse processo, isso. Esse é o meu ponto. A Jair tem 18, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. Eu vou falar uma coisa que as pessoas não entendem às vezes. A pandemia, para mim, foi excepcional. Porque eu tive as minhas filhas morando dentro de casa. E elas estudam no Canadá, fazem faculdade no Canadá. A mais velha até já se formou. E eu pude ter um nível de convivência com as meninas que eu não tinha muito tempo, inclusive com as 3 irmãs juntas. Então, muitas coisas eu nem sabia que elas sofreram na infância ou foi uma frustração de infância. E a gente se uniu muito na pandemia, porque a gente conversou coisas que a gente nunca tinha conversado. E aí, eu pus na minha cabeça, bom, daqui para trás eu não tenho o que fazer, né? Agora, o que eu posso fazer diferente daqui para frente? E hoje, Betão, se uma filha minha me ligar agora, falar, mãe, eu tô muito triste, eu não consigo parar de chorar, amanhã eu estou em Guarulhos dentro do avião. Então, eu já sei que se elas pedirem ajuda, é porque elas precisam daquela ajuda naquele momento. Porque elas raramente pedem ajuda. E isso vem tudo de grandes conversas que a gente teve na pandemia. Sim, talvez a pandemia te mostrou isso, né? O Ah, distanciamento que trouxe elas, o sentimento desse Exato. distanciamento que você talvez, sabe? talvez eu não percebesse isso até hoje, sem dúvida. Exatamente isso, né? Agora, você já me respondeu que você é amante do seu trabalho. Então, quer dizer, pessoas assim, esse trabalho que você imprime, esse ritmo de trabalho, muitas executivas, como já colocaram aqui para mim, que já tiveram burnout, ou fobia, ou pânico, né? Que o pânico, na verdade, quer dizer, é o excesso de quantum de afeto, né? De traumas, rancores e muita pressão. Você já teve alguma coisa assim nesse sentido? Já, não de burnout, nada disso, mas há uns anos atrás, eu voltando num voo da Gol, quer dizer, tanto faz a companhia aérea, voltando de Santos Dumont para Congonhas, eu tive um problema no coração, né? Por isso que eu parei de correr e tal. Não é um problema, eu tenho uma bradicardia muito forte, meu coração muito condicionado, eu tava correndo maratona. Sim. E o avião arremeteu, que é muito comum. Mas quando o avião arremeteu, aquele nervoso, o meu batimento cardíaco não equilibrou com a pressão arterial, eu desmaiei.
desmaiei, quando eu abro o olho, tá aquela galera em cima de você, você dentro do avião e tal. E esse episódio foi muito marcante pra mim. Eu demorei muito pra conseguir entrar no avião de novo. Porque pra mim ficou como se fosse o avião, né? Entendi. E, enfim, aí passou, voltei a voar, detesto voar de qualquer jeito, eu detesto voar. Mas há um mês atrás, por exemplo, eu tinha um voo para Uberlândia. Eu acho que meu corpo foi tão forte na minha vontade de não ir, que eu acordei com um conjuntivite desse tamanho no dia, segunda-feira de manhã. E eu já vinha falando para mim mesma desde sexta, eu não vou, eu não quero entrar nesse avião, eu tô com medo desse avião, eu não quero entrar no avião, eu não quero entrar no avião. E aí eu acordei com ele desse tamanho. Então acho que esse você falar assim, pra mim, um pouco de fobia, assim, eu tenho muito medo de avião. Então, Entendi. a minha sócia já filmou uma vez eu agarrando no braço do cara do lado, porque o avião chacoalhou muito. Uma vez eu tava no avião voltando de Uberlândia, e o Paulo Ricardo, sabe, da RPM, sim. com toda a banda. Eu não tô sabendo, tá sentado do meu lado um produtor musical dele. Imagina, tá entendendo? Pegou uma tempestade. Imagina, o cara me abraçava, calma, fica calma, é a primeira vez que você voa. Aí a minha sócia do lado filmou assim. E aí depois olhou pra ele e falou: não, mas se eu contar pra você que ela viaja 2 vezes por semana, você vai acreditar? Ele falou: não acredita. Olha, inacreditável isso. Agora, alguém da sua família já respondeu que já fez terapia, né? Alguém da sua família, suas filhas já fizeram a terapia buscando ajuda mental humana? Todo mundo. Todo mundo já fez? A terapia é uma coisa fundamental. Terapia, independente da fase, né? Acho que essa Acredita coisa. na terapia? Fazer uma coisa, acreditar nela é outra, né? Não, eu não só acredito, como eu sou a favor que todo mundo faça. Porque são reflexões que, se você não parar para fazer, você não vai fazer. O seu mecanismo de proteção vai enchendo a sua vida de uma forma de que você fala assim: não vou pensar nesse assunto. Só que esse assunto acumula aqui. Aí vem o próximo, vem o próximo, vem o próximo. O dia que o copinho de assuntos transbordar, aí você tem um nervous breakdown, aí você tem uma fadiga. Então, aí que vem, logicamente, aí que vem o burnout, né? Aí que vem o burnout. O pânico, quer dizer, o pânico, diferente da fobia, é que a fobia ainda se consegue entender que, poxa, eu tenho medo de lugar fechado, tenho medo de avião, tenho medo de agorafobia, lugares de multidões, muitas multidões, shopping center, estádio, essa coisa toda, você ainda pode fazer evitação. Eu não vou lá, não vou entrar no avião, não vou entrar no elevador, não vou entrar no shopping. Agora, tanto burnout como pânico, né, eles não avisam, né? Eles se dão repentinamente, né? E são assuntos que têm que ser tratados, têm que ser olhados com muita atenção, né? Até porque quando o copo transbordar, é o recalque. Você não tem recalcando, a gente fala o recalque. Você não tem uma gota para resolver. Uma hora ele vai. Ou vai para a mente ou vai para o corpo. Então, eu acho que, na verdade, na maioria das vezes é para 2 lugares, né? Depende, né? Na sua complacência somada, se é aberto, fechado. Mas é uma outra história. Tá? Mas o que a gente vê no mercado de trabalho é que as coisas vêm tudo junto. Porque aí o cara tem um ataque cardíaco, ou o cara desmaia, ou o cara não e quando ele vai... Ou vai para a mente, nas neuroses obsessivas, ou não por exemplo, né? Ou para o corpo, né? Conversões, no caso, né? Mas tem que tratar. O teu caso aí, no caso da conjuntivite aí, com certeza, foi algo conversível, né? Não, é quase que eu mandei meus olhos terem conjuntivite, né? E você, obviamente, é débito ao esporte, a boa alimentação, meditação também, essas coisas todas, né? Meditação nunca consegui fazer. Como a yoga também nunca consegui fazer. Sou muito agitada para essas 2 coisas. Mas é um desafio eu ainda tenho como desafio. A yoga eu já tentei várias vezes, mas a meditação é um desafio para mim, é meu próximo desafio. Mas eu sou adepta da alimentação saudável. Eu sou adepta do corpo saudável. Sim. Então você não precisa nem fazer triatlon e nem comer só grama, né? Mas não dá para você viver de comida processada e sedentarismo. Então, e é mais do que o equilíbrio, porque todo mundo vai dizer assim, como tudo na vida é o equilíbrio. Não, não é só o equilíbrio. Porque se você quer ter uma velhice saudável, você tem que ser saudável. Então, eu faço musculação 5 vezes por semana, às vezes até 6, eu caminho. Eu tenho uma vida ativa, né? Eu como saudável, quando eu enfio o pé na jaca, Nesse fim de semana, enfiei o pé na jaca, no domingo, enfiei. Comi hambúrguer com bacon, tomei cerveja, depois tomei vinho, jantei pizza e tal. Segunda,
saudável, terça saudável, quarta saudável, Sim. quinta saudável, entendeu? E acho fundamental. Não precisa ser tão rigoroso com você mesmo também. A gente tem que flexibilizar bastante com nós mesmos, entendeu? E também tem que ter, né, Betão? Acho que assim, a grande maioria das pessoas falam pra mim assim, não, mas é que eu não tenho hora pra fazer ginástica. Claro que tem. Que hora você acorda? Ah, eu acordo às 7, acordo às 6. Sim. Ah, mas às 6 eu fico muito cansado. Que horas você dorme? Às 11. Dorme às 10? Ah, mas eu não consigo porque o meu trabalho... Eu falei, cara, todos nós já passamos Mudar as por atitudes, mudar as questões diárias das pessoas é muito, muito, muito difícil mesmo, entendeu? Dessa percepção, você entendeu? Do que ele quer, do melhor para ele mesmo, né? Agora, última pergunta. Você entende que a implementação da terapia para os funcionários das empresas seria um grande facilitador para a implementação do bom entendimento das mudanças do trabalho perante a eles? Eu acho que depois da pandemia, que surgiram todas as plataformas de terapia online ou de tratamento, de diversos tratamentos, né? Acho que psicólogos online, vários tipos de terapia, etc. Eu acho fundamental que as organizações forneçam isso para suas equipes. Por N razões, né? Eu acho que tem que ser... eu acho até que plano de saúde, mas é que hoje em dia, coitado dos planos de saúde, não aguento pagar mais nada, mas mente sã, corpo são, sabe? E então eu acho, sim, eu acho fundamental. A gente fez uma pesquisa no escritório do que as pessoas mais precisavam no se cuidar, né? Então, na qualidade de vida. A primeira coisa que é a atividade física, a gente já fornece para todo mundo, a gente já fornece um Gym Pass. A segunda demanda foi a demanda da saúde mental. Então, a gente vai implementar agora o plano de saúde mental. Então, assim, acho que numa empresa pequena como a GR, a gente um pouco mais de 50 pessoas, se a gente consegue fazer isso, acho que qualquer organização consegue. Será que nós temos, se você puder ajudar, o Instituto Suavemente tem mais de 40 pessoas, entre psicólogos e psicanalistas, que estão dentro do nosso leque de que atuação. Bacana, É que isso. Bacana. Então, essa é uma das nossas funções, entendeu? Atuar dentro das empresas. Aliás, antes de nos despedirmos aqui, falar um pouquinho do Instituto Suavemente, que é realmente uma plataforma de ajuda mental humana, onde a gente realmente atua dentro das empresas ou também fora delas, para qualquer pessoa que queira utilizar um dos nossos profissionais, como psicanalistas e psicólogos, né? Onde nós temos dezenas e dezenas deles, altamente capacitados, né? Quer dizer, a pessoa para se tornar um membro profissional do Instituto Suavemente, ele tem que ter no mínimo 5 anos de estudo dentro da área. E muitas vezes ele tem que ter também, obviamente, uma formação acadêmica fora da atuação da psicanálise, da psicologia. Tá? E realmente nosso intuito é esse, trabalhar nas empresas para que exista dentro delas, nos funcionários dela, uma nova percepção, um novo olhar. Porque a pessoa, quando ela está sobrecarregada das suas próprias questões, fazendo esse desinvestimento, como a gente mencionou aqui, desse burnout, dos pânicos, dos medos, das suas questões, desse quantum de afeto, né, de tantas coisas que ele vai acumulando durante a vida, né, fazendo esse desinvestimento, ele ganha o quê? Autoestima. E ganhando de novo essa energia da autoestima que está sendo consumida por tanto problema que ele está tendo, para onde vai tudo isso? É sua vida em relação, melhorando o seu trabalho, na sua vida pessoal e na vida de relação pessoal, social, na sociedade. É isso. Muito bom. Ana Paula Tosi, a Pop. Por que Pop? Pop Flower, papoula em inglês. E eu nasci ruiva. Ok. E meu avô, quando eu nasci, falava que eu parecia uma Pop Flower. Né? Para escrever corretamente seria P-O-P-P-Y, que é como é Pop de papoula. Mas daí quando eu era pequeno eu achava que era muito P para pouca criança e arranquei fora um dos P's e fiquei só com Y. Novamente, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Foi uma entrevista maravilhosa. E antes de terminar, quer dizer, a Pop, quer dizer, a Ana Paula, ela é autora juntamente com a Jéssica Costa desse livro aqui, tá?
a câmera está pegando, Revolução Orçamentária, o avanço do orçamento Base da zero. base zero. Eu vou aqui sortear, não sortear, mas eu vou dar esses dois livros para as duas primeiras pessoas que assistiram a nossa entrevista e comentarem sobre ela, tá? E certamente que esse livro vai chegar até você, assinado pela Ana Paula aqui, E pela Jéssica. e pela Jéssica também, tá? E realmente agradecer você novamente e não deixe de se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Clique aqui, se inscreva no nosso canal, tá? No YouTube, no Instagram e todas as redes sociais que nós estamos presentes, né? E muito em breve teremos um patrocinador de grande peso aqui, que já estão enxergando, nós estamos sendo vistos, porque hoje temos mais de 70 mil pessoas mensal nos enxergando, nos assistindo. Muito tá? bacana. Muito bacana, Betão. Parabéns. Gente, eu chamei de Betão porque a gente corria junto há muitos anos, né? Isso na academia, por isso que o Betão... Muito obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui com você. Obrigado a você. Obrigada. Gente, até a próxima entrevista. Obrigado.